Eu vou chamar então agora a Diana Barbosa, que vai moderar o nosso primeiro painel. Diana Barbosa é pesquisadora, bacharel e mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, com atuação nas áreas de pesquisa social, monitoramento de mídia e avaliação de políticas públicas. Entre outros trabalhos, foi integrante da equipe de pesquisa da Unesco Brasil, coordenou o Núcleo de Monitoramento de Mídia e Estatística da ANDE, Comunicação e Direitos, e foi consultora do Ministério da Educação e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Atualmente é coordenadora do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Vamos lá, Diana. Muito bem-vinda. Obrigada, Praguita. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui participando desse evento para discutir um tema tão importante como educação infantil, como bem colocou o nosso querido Vitaldi Donnet há pouco nessa explanação inicial com a qual ele nos brindou. Mas eu queria começar esse painel que vai falar sobre infraestrutura escolar trazendo um dado para reflexão. É um dado que indica que 71% das matrículas em creches na região norte estão em instituições de ensino sem acesso adequado a saneamento básico. E acesso adequado a saneamento básico, a gente define como acesso simultâneo à água encanada, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Eu disse 71% das matrículas. Na região sudeste, esse percentual é menor, é de 5%, e a média nacional fica em torno de 21%. Esse é um dado de 2020 e é um dos 22 indicadores de educação que estão disponíveis no Observa, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. O Observa é uma plataforma online, que é uma iniciativa da Rede Nacional Primeira Infância, que disponibiliza dados e informações que visam apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de primeira infância. Nós temos um eixo específico de indicadores nessa plataforma, com 3 áreas temáticas. Então, além de educação, nós temos dados sobre saúde e sobre assistência social, que estão desagregados para todos os níveis da federação. No caso dos indicadores de educação, grande parte dos dados puderam ser atualizados para o ano mais recente, a partir da divulgação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica, em 2020, e com isso nós completamos aí uma série histórica que se iniciou em 2016, que é o ano da aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, o marco que é a grande referência para a elaboração dessa plataforma, não só no eixo dos indicadores, mas nos outros 2 eixos que a compõem. A gente também fala de planos municipais, a gente também tem uma biblioteca. Mas, depois dessa breve introdução a respeito da plataforma, que a gente vai colocar no chat o link para que vocês possam também consultar e acessar os dados, eu quero voltar para aquela informação inicial, que é esse dado sobre saneamento básico e para o desafio que ele apresenta para a educação infantil, né? Especialmente no contexto de crise sanitária que nós estamos vivendo, né? Uma crise sem precedentes. Desde 2020, nós passamos por um período extremamente complicado, e não só para a educação, mas também para a educação. É importante colocar isso, né? E esse dado nos alerta para uma questão básica de infraestrutura nas unidades de educação infantil, que envolve o acesso à água tratada, né, justamente em meio a uma pandemia em que o ato de lavar as mãos passou a ser mais do que nunca uma necessidade. Mas eu diria que o ponto mais sensível desse dado e que chama mais atenção é o nível de desigualdade que ele revela, né, tanto uma desigualdade regional, que fica muito clara na discrepância do resultado que a gente observou entre a região norte e a região sudeste, e eu vou repetir, a diferença é de 71% para 5%, mas também desigualdades sociais que acabam sendo reproduzidas no ambiente educacional, né? Então, se a gente volta para os dados do Observa, a gente vai conseguir perceber também que há um número maior de matrículas de crianças negras em unidades de saneamento, em unidades de ensino sem acesso adequado a saneamento básico, se a gente comparar com matrículas de crianças brancas. E esse dado de saneamento é um dos muitos aspectos que a gente tem relacionados à infraestrutura escolar, que é o tópico desse primeiro painel, disponíveis no Observa, né? A plataforma também fala de outros dados, fala um pouco de unidades que
tem acesso, disponibiliza área externa, unidades que têm brinquedos, unidades que têm parques infantis. O Vital falou um pouco da questão do brincar e de como ele é importante para o desenvolvimento infantil. Então, se a gente pensar nessas áreas externas, nessas unidades de ensino, e voltando para essa discussão do contexto da pandemia, como elas são primordiais para pensar desculpa, no retorno às atividades presenciais, já que esses espaços permitiriam atividades ao ar livre, em ambientes mais amplos também, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em relação a percentuais, a gente tem na média nacional cerca de 40% das unidades, tanto na creche quanto na pré-escola, com áreas externas. E já que eu estou trazendo alguns desafios nessa minha fala inicial para a educação infantil, eu não posso deixar de falar também das questões de acessibilidade. A gente tem, de novo, numa média nacional, 70% das matrículas na pré-escola em unidades de ensino sem recursos de acessibilidade, e esse é um ponto central para a política de educação inclusiva. Mas eu não quero me alongar mais do que eu já me alonguei nessa fala inicial, porque, na verdade, o meu papel aqui é chamar os nossos convidados e apresentar alguns elementos básicos para a discussão que a gente vai ter agora sobre infraestrutura escolar. Mas antes de chamar o nosso primeiro convidado, eu só queria colocar que os dados do Observa só puderam ser elaborados porque existem instrumentos como o Censo Escolar da Educação Básica e outros inquéritos estatísticos que levantam informações que são imprescindíveis para a definição de políticas públicas, né? Então, com isso, eu chamo o nosso primeiro convidado, que é o Fábio Pereira Bravin. O Fábio é mestre em Política Social pela Universidade de Brasília, participou do projeto de dados estratégicos do Centro de Pesquisa em Políticas de Educação da Universidade de Harvard entre 2013 e 2015, é servidor da carreira de Pesquisa em Informações Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, onde atua desde 2008 na Diretoria de Estatísticas Educacionais. Atualmente exerce o cargo de coordenador de controle de qualidade e tratamento da informação. Fábio, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom dia, obrigado, professora Diana. Então, só para reforçar, né, acho que nós do INEP, que trabalhamos com a produção de estatísticas da educação, e anualmente, em conjunto com os estados, com os municípios e as escolas, né, fazem esse trabalho gigantesco, que é o trabalho de coletar, tratar as informações estatísticas do Censo da Educação Básica, também do Censo da Educação Superior. Enfim, agradecemos aí a oportunidade de estar aqui, nesse momento, conversando um pouco sobre esses dados, né? A ideia é que sirva à sociedade, né, de uma forma geral, para os formuladores de política pública, mas para a sociedade entender como que a realidade se processa. Então, muito obrigado à Rede, né, Nacional da Primeira Infância por essa oportunidade. Queria destacar que a gente está em período de coleta do censo da educação básica, né? Então, mais uma vez, agradecer aí o empenho de todos os profissionais das escolas que estão participando desse movimento. Bom, a minha fala hoje, né, é uma fala sobre os indicadores, especificamente um pouco mais sobre os indicadores de infraestrutura, e eu queria só retomar uma apresentação bem rápida aqui sobre os indicadores, o que são, né, esses indicadores, e eu vou trazer aqui uma referência bem nacional, né, sobre a questão dos indicadores sociais, que é o professor Paulo Januzzi, em que ele vai dizer que os indicadores eles são recursos metodológicos que estão referidos no concreto, na empiria, né, na realidade, né, e que ele informa algum aspecto da realidade social ou sobre mudanças dessa realidade, né, normalmente associando-lhe uma dimensão avaliativa, né, como a Diana trouxe, quando você olha o percentual de escolas que não têm infraestrutura sanitária adequada, né, você já está avaliando que o adequado é que você tenha a infraestrutura sanitária para que as crianças, né, a comunidade escolar como um todo possa se desenvolver. Então, o indicador, ele normalmente é uma medida quantitativa, né, que está contextualizada em uma teoria, né,
e que tem, ou em uma finalidade programática. No caso, né, da Rede Nacional pela Primeira Infância, contribui, né, significativamente para o monitoramento do avanço na oferta de condições, no caso da educação, né, de condições de estrutura adequada para as crianças, de atendimento das crianças dessa faixa etária. Okay? Então, a gente vai ver, deixa eu ver, só um instantinho aqui, que eu... Vocês, não mudou o slide para vocês, né? Aí, ok. Então, a gente pode, os indicadores, eles são utilizados durante todo o ciclo de vida, né, de programas e de políticas. Então, eles podem ser usados para o diagnóstico, para a formulação, né, de alternativas, né, de opções que se tem. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, né, sobre a implementação e a execução, né. Então, principalmente quando você está em curso, uma ação, uma intervenção, você pode estar usando dos indicadores para poder fazer um acompanhamento, né, e corrigir, eventualmente, alguns sinais, né, na implementação, tá? E para avaliação do programa como um todo. Então, a gente tem, dentro desse escopo, diferentes indicadores que vão servir a diferentes momentos da política, do programa, né, da intervenção que está sendo feita, ok? Eu me ative aqui a trazer 2 indicadores mais restritos a uma situação de uma cidade, né? Eu fui lá no site do RNPI Observa, selecionei uma cidade lá do país e trouxe um indicador aqui que está refletido lá no portal, né? É importante porque os indicadores, eles acabam trazendo a oportunidade dessa discussão, né, de discussões sobre opções, né, quando se está pensando em um diagnóstico. A Diana já trouxe isso na sua fala inicial, né, em que ela aponta um dado nacional, mas depois você reverte esse dado numa condição regional, e você já observa ali que há uma diferença gritante, né, há uma desigualdade revelada que, quando você olha o número nacional, uma média nacional, nem sempre ela se apresenta, né? Então, é como se o país fosse um país, quando você olha a média nacional, é como se o país fosse um país homogêneo, mas, na verdade, quando você olha as desagregações dos indicadores, você tem a possibilidade de observar que o país é bem diverso e que o país tem grandes desigualdades, né? Então, nesse sentido, lá o painel de indicadores do RNPI Observa, ele traz a possibilidade do usuário fazer uma consulta desde o nível mais agregado, que é o nível nacional, até a sua cidade, né? Então, isso acaba contribuindo e muito para que as cidades possam, né, a sociedade civil envolvida na discussão da primeira infância possa fazer uma análise, uma discussão sobre essas questões. Então, aqui um indicador que olha a proporção de matrículas em pré-escolas, né, com área externa, parque infantil ou brinquedos para educação infantil, né? E aí você está olhando no contexto de uma cidade do Centro-Oeste, né, em que você tem aqui, né, nas escolas, né, que tem área externa, parque infantil, né, ou brinquedos para educação infantil, você tem que 100% das matrículas, tá, da área rural desse município, elas estão em escolas que contêm, né, uma área externa, um parque infantil ou brinquedos para educação infantil. E 56% das matrículas da rede urbana, das escolas urbanas, apenas 56%, quer dizer, é a maioria, mas não, ainda é um número, né, próximo ali dos 50%, de que 56% das crianças têm acesso a uma escola com essas condições. Ou seja, 44% estão em escolas em que não existe área externa, parque infantil ou brinquedos para educação infantil. Quando você olha esse número, a primeira coisa que às vezes pode
vira a cabeça é você começar a pensar, bom, então agora a gente tem que ofertar ou construir escolas, a estrutura de parque infantil, a estrutura que vai possibilitar com que as crianças aí desenvolvam um aprendizado brincando, enfim, né? Ou atividades pedagógicas coletivas, enfim. Então, eu precisaria construir, né, essa infraestrutura para atender esses 44% que não são atendidos hoje. Isso é uma possibilidade, mas há outras possibilidades, né? Eu não vou entrar efetivamente no mérito, eu não sou um especialista em educação infantil, como o professor Didonê, que nos, né, antecipou aqui, a própria professora Diana, mas eu me lembro de uma situação, por exemplo, em viagem, em que, observando uma cidade em que você tem problemas de espaço, que era a cidade de Nova York, e você tinha ali, por exemplo, uma escola municipal em um prédio bastante restrito, bastante limitado, e eu achei bastante engraçado porque a escola fechava toda a rua durante o período do recreio das crianças, ali do intervalo das crianças. Ela fechava, existiam ali, eu não identifiquei se eram policiais ou seguranças, né, que fechavam a rua, né, naquele momento, para que as crianças pudessem brincar. Então, embora a escola não tivesse um espaço, a sociedade em volta daquela escola encontrou um mecanismo para que o espaço pudesse existir. Numa cidade onde você tem restrições grandes de espaço, né, essa foi uma solução pensada e possibilitada, né? Poderia haver outras, como a construção ou ampliação do prédio, não sei se isso era possível, né? A mesma coisa quando a gente olha para a educação infantil mesmo, ou para os anos iniciais, quando você pensa em biblioteca, quer dizer, se você está falando de uma cidade educadora, se você está falando de disponibilizar recursos para que toda a cidade possa aproveitar desses recursos, muitas das vezes a biblioteca municipal, uma biblioteca no município que tenha por finalidade atender o público das escolas, ela pode fazer um trabalho complementar, né, a oferta de um outro espaço para além da escola. Quando você olha esse indicador dessa cidade, você observa que 100% das matrículas em escolas rurais estão em escolas que têm a condição e 56% não estão, isso pode indicar que você tem locais nessa cidade em que há uma pressão, né, talvez são locais de urbanização recente, em que nem sempre é possível ter, às vezes, uma escola mesmo, né, um edifício escolar que foi construído para abrigar a oferta educacional. A gente, por ocasião do censo, a gente vai em alguns municípios brasileiros, alguns municípios muito pequenos, e a gente vê que muitas vezes são casas que foram transformadas em escolas enquanto está se construindo uma unidade escolar de fato, né? Principalmente com a necessidade de ampliação da oferta de creche. Então, a gente tem situações diversas. Então, veja que, com um único indicador, você consegue fazer uma discussão muito mais ampla, né, sobre quais são as alternativas, quais são as possibilidades, né? Já deixando uma recomendação, uma sugestão para a equipe do portal, né? É muito interessante a opção que vocês fizeram sobre a questão de matrícula, apontar quantas matrículas estão em escolas que têm essa situação, porque você acaba revelando uma diferença no acesso. Mas talvez para o planejamento também fosse importante trazer o percentual de escolas, porque aí a comunidade pode se mobilizar e entender, bom, quantas escolas não tem efetivamente, porque às vezes esses 46% que não estão atendidos, eles estão sendo atendidos por 2 unidades escolares, 3 unidades escolares, o que significaria ampliar essa estrutura em 3 escolas apenas, o que talvez não fosse tão complexo, como se, por exemplo, ela tivesse 44% não atendidos em 10 escolas, né? Então, talvez isso ajude
a ampliar um pouco a usabilidade da informação. E aí, por fim, aqui, eu não vou me alongar tanto quanto no primeiro, é um indicador sobre, também que a Diana comentou aqui no início, a gente nem combinou nada, criança com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, superdotação, né, em creche sem recursos de acessibilidade. Então, a gente está falando que 50% das crianças, né, que têm algum tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, né, são atendidas, né, em creches em que não há recurso de acessibilidade. Bom, aí aqui a gente precisa olhar o que fazer com essas outras 50% que têm uma necessidade premente, né, e que não estão atendidas em escolas que têm essa condição. Talvez é possível transportar essas crianças para uma escola que tenha condição. Não estou desconsiderando a necessidade de que todas as escolas sejam adequadas, né, contem com recursos de acessibilidade. Mas na questão do desatendimento desses 50%, que significa apenas 3 crianças, talvez seja possível para essa cidade, para essa comunidade deste município, tentar entender onde estão essas 3 crianças que não, né, que têm deficiência, que não estão sendo atendidas em locais com acessibilidade, se é possível, né, haver um deslocamento, um transporte dessas crianças para um local em que ela possa ser melhor atendida. E, ao mesmo tempo, você ir avançando sobre a possibilidade de você ampliar a acessibilidade nas escolas. Então, veja o quanto que os indicadores, eles podem trazer evidências, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não são determinísticos, eles podem trazer uma possibilidade de análise e uma possibilidade de discussão que auxilie a comunidade do município, a rede de ensino do município, a discutir as alternativas para melhorar o atendimento das crianças, mesmo não havendo, nesse caso aqui específico, né, recursos de acessibilidade em todas as escolas. Bom, o meu tempo está esgotado aqui também, né? Então eu não vou me atender, não vou me alongar mais, né? E vou passar aqui a fala para a próxima convidada, para a próxima painelista, e estou à disposição para a gente seguir a conversa. Espero que tenha auxiliado a entender um pouco a função desse grupo de informações que são os indicadores e como eles podem contribuir para o debate e para a implementação de políticas para a primeira infância. Muito obrigado, Diana. Retorno para você. Muito obrigada, Fábio, por essa fala tão ilustrativa a respeito da importância dos indicadores para a elaboração de políticas públicas, né? Muito importante você falar sobre como é que esses dados podem ser utilizados de forma prática para que a gente possa melhorar a oferta desse serviço de educação. E se você me permitir, eu vou falar muito brevemente sobre 3 pontos que me chamaram a atenção na sua fala, antes da gente chamar a nossa próxima painelista. Porque você falou de aspectos que são muito importantes, inclusive para a atuação da rede, né, da RNP. Um é a questão do diagnóstico, né, a gente tem incentivado muito a utilização não só dos dados do Observa, mas dos dados do Observa e de outras fontes disponíveis para a elaboração de diagnósticos que sejam seguros, que sejam úteis, para que cada município possa olhar para as políticas de educação e para as outras políticas na sua localidade e pensar como é que elas podem ser aprimoradas, né? Então, você traz isso de uma forma muito interessante. A rede tem, inclusive, um curso para a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, que é justamente quando os municípios elaboram essa carta de intenções de políticas públicas para essa faixa etária. Então, esses dados, da forma como você apresentou, fica muito claro como é que eles podem ser úteis para pensar a elaboração dessas políticas públicas no município. Um outro ponto que é muito caro a todo o desenvolvimento do Observa é a questão da desigualdade, né? Você trouxe isso na sua fala, não dá para a gente pensar numa política pública específica, a gente tem que pensar em políticas públicas que atendam a situações diferentes, a gente tem desigualdades regionais, como a que eu coloquei, você trouxe as questões das áreas rurais, das áreas urbanas, então é importante que o gestor e que a sociedade civil, que
procura incidir sobre a elaboração de políticas públicas também, estejam atentos a isso. E o outro ponto é como é que a infraestrutura, né, a estrutura das cidades também tem um impacto na estrutura dessas unidades de ensino, né? E é muito interessante como você coloca, como em áreas muito urbanizadas, né, em que a gente teria maior dificuldade de construção de áreas externas, de parques infantis, etc., é possível pensar em alternativas para garantir o acesso a esses espaços e, assim, promover alternativas mais lúdicas em ambientes abertos para essas crianças também. Por fim, eu quero agradecer a sugestão que você trouxe para o Observa em relação a gente também ter alguns dados relacionados às unidades e não só às matrículas, é super bem-vindo, a gente está sempre aprimorando a plataforma, então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Então, muito obrigada novamente, Fábio. Então, vou pedir para você ficar aqui com a gente para nos ajudar a responder as perguntas, enfim, continuar nesse debate logo depois da fala da professora Rita, né, que é a nossa próxima panelista. Então, a Rita de Cássia de Freitas Coelho, né, a Rita que é socióloga, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui uma ampla experiência na formulação, implementação e regulamentação de políticas de educação infantil, foi consultora de vários estados, municípios e organismos internacionais, é uma das articuladoras da criação do movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, que é o UNIEIB, do qual é membro, foi presidente da União Nacional de Conselhos Municipais de Educação, foi coordenadora geral da Educação Infantil do Ministério da Educação entre 2007 e 2016, atuou em vários projetos de pesquisa e possui publicações e artigos na área. Atualmente, a Rita é coordenadora da equipe de avaliação de educação infantil do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e é amiga da Rede Nacional Primeira Infância. Rita, muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco hoje. Bom dia, Diana. É um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a Miriam Praguita, ao Vital de Donê, a você, Diana, o convite para ter esta oportunidade de dialogar não só com o Observa, mas também com o INEP, um parceiro importantíssimo da construção de política educacional no nosso país, né? E agradecer ao Fábio a excelente reflexão que ele fez, né? Porque os indicadores são potentes e também são limitados, né? Eles são instrumentos na mão da sociedade, na mão da política, né? Eles em si, né, se eles não forem assumidos pela sociedade, né, pelo sistema educacional, eles são como um tesouro enterrado, né? Eles não têm força para mudar a realidade, são um instrumento, né? Eu queria cumprimentar o público que está nos assistindo. Nós estamos com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, representantes de 12 estados, né? Isso é bem a identidade da Rede Nacional Primeira Infância, né? E um prazer dialogar com colegas de tantos estados, né? Todos esses estados possuem um Fórum de Educação Infantil e também possuem a Rede Nacional Primeira Infância. Tá? Eu queria começar a minha fala constatando duas realidades que são importantes para o nosso diálogo aqui sobre indicadores. A primeira realidade é que nós precisamos assumir que, no contexto da pandemia, o direito à educação infantil está gravemente violado. Por que ele está violado? Porque aquilo que é a característica, ou que são as características básicas, estruturais da educação infantil, que são as interações entre as crianças e os adultos, num ambiente institucional, não doméstico, não está sendo possível. Tá? Então,
existe um esforço enorme das escolas de manter o vínculo, né, com as famílias, de orientar as famílias, mas nós precisamos ter esta consciência de que o direito à educação infantil está sendo violado para um grupo de crianças, e não só as crianças que não acessam as tecnologias, mas mesmo as crianças que estão sendo atendidas online ou em atividades remotas, não têm garantido a educação infantil na sua especificidade e identidade. Lembrando, inclusive, que a educação à distância não é permitida para a educação infantil, né? Tanto que o que nós fazemos hoje? Nós fazemos atividades remotas ou atividades online, porque nós não atendemos às exigências de educação infantil e porque o nosso marco legal não admite educação à distância para as crianças dessa faixa etária, que, inclusive, se prejudicam muito com o uso sistemático de telas. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu quero trazer aqui para o nosso debate, essa consciência, né? A segunda é que existem indicadores que são específicos da educação infantil. Vamos lá, parque, área externa, brinquedos, é específico para a educação infantil. E existem indicadores, saneamento básico, que são estruturais no nosso país e que se manifestam também na educação infantil. Então, nós precisamos relativizar o que é um indicador que é específico da educação infantil e o que é um indicador. Saneamento básico é um problema das escolas de ensino fundamental, dos centros de saúde, das moradias, né? Não é um problema específico da educação infantil, né? Uma outra questão que é estrutural são as nossas desigualdades. A região norte é a região que apresenta as maiores desigualdades educacionais e políticas, socioeconômicas, né? Então, é importante relativizar isso, né? Porque não é um problema da educação infantil, é um problema estrutural da nossa sociedade, do nosso país, da desigualdade que se manifesta no país e se manifesta na educação infantil também. O terceiro aspecto, então, que eu quero, já entrando aí na especificidade da discussão da infraestrutura, é dizer que a infraestrutura, ela é parte de um ambiente, ela é parte de um contexto. E ela depende muito da concepção pedagógica das instituições e dos professores. Uma instituição pode ter um parquinho e o parquinho não ser utilizado, porque as professoras têm medo da criança cair, porque acham que criança pequena não pode pegar friagem, né? Inclusive, agora, na pandemia, e eu acho isso interessante, Fábio, nós temos que pensar a inclusão de outros indicadores de infraestrutura, porque a pandemia está trazendo a exigência de outros indicadores. Por exemplo, a questão dos totens de álcool. Por exemplo, a ampliação do arejamento natural das salas, né? Por exemplo, a própria questão da utilização dos espaços externos, independente de ter parque, de ter brinquedo. Aliás, esse ou no censo escolar é uma coisa que a gente já discutiu com o Moreno, com a Célia Gedeon, ele fragiliza um pouco o indicador. Eu tenho certeza que os 100% de matrículas na zona rural tem área externa,
mas não tem brinquedo, não tem parquinho, né? E depois, o que é o parquinho? O parquinho não precisa ser um playground de plástico, muito pelo contrário, deveríamos evitar isso. O parquinho pode utilizar pneus, pode utilizar madeira, pode ser uma torneira que faz um reguinho, pode ser irregularidades criadas no terreno, né? Pequenos montinhos, pode ser uma árvore. Então, esse conceito de parque, ele também precisa ser melhor exemplificado no indicador, né? E eu acho que a gente precisava coletar separado o que é área externa, o que é parque, o que é brinquedo, né? Porque eu posso ter brinquedo na creche que não está na área externa, né? E o que acontece hoje na pandemia? Quando nós temos uma recomendação sanitária claríssima de utilização de espaços externos. Essa concepção não está presente pedagogicamente nas nossas creches e pré-escolas. Nós fizemos uma pesquisa em Juiz de Fora, em toda a rede municipal e conveniada de educação infantil, né? Então, o que aparece como prioridade de infraestrutura, tanto nas creches conveniadas quanto nas pré-escolas públicas municipais? Arejamento das salas, instalação de totem e a ampliação da área externa é a quarta opção. E muitas das instituições que têm área externa entendem que ela não pode usar porque tem brinquedos que, como eles serão, então, higienizados da contaminação do coronavírus, né? Então, nós temos uma questão aí pedagógica. O indicador, ele é potente quando associado a uma concepção pedagógica, né? Seja na perspectiva de especificar a qualidade desse parquinho, a qualidade desta área externa, seja para associar o uso, né, dessa informação que o indicador traz com a concepção pedagógica, né? Por exemplo, é muito comum as creches, às vezes, terem brinquedos e os brinquedos não estarem acessíveis às crianças, para as crianças não estragarem os brinquedos. Então, esse é outro limite do indicador, né? Ele é potente, mas ele está vinculado aí a uma concepção pedagógica. O exemplo que você deu de Nova York, ele é maravilhoso para o Brasil. Por quê? Porque você mesmo colocou, Fábio, que é uma concepção da sociedade, né? O Brasil fecha ruas para as feiras, mas não fecha para as crianças pequenas utilizarem como espaço no cotidiano da educação infantil. Isso é impressionante. Então, tem uma concepção presente na nossa sociedade que nega o direito das crianças, que inviabiliza as crianças pequenas. Todos nós, em determinado dia da semana, mudamos nosso roteiro ali porque tem uma feira perto da nossa casa ou no trajeto da nossa casa para o trabalho. Você não observa isso em relação ao atendimento da educação infantil, né? E a própria construção, por exemplo, tem um caso bastante emblemático aí de Brasília, né? Na época que a gente estava levantando terrenos para a construção dos prédios do Proinfância, em que uma das áreas de entrequadras foi identificada como um possível espaço importante para a construção de um Proinfância. E a quadra se mobilizou contra, afirmando que aquele espaço era importante para o passeio com os animais domésticos, né, dos habitantes dessa quadra. Tá? Então, essa concepção presente na creche, na pré-escola,
presente na nossa sociedade, ela também é determinante da potência do indicador. Você vê que o indicador negativo em Nova York, a instituição não tem área externa, né? Ele se torna mobilizador de uma ação positiva para a garantia do direito, né? Então, não é só um indicador bom que tem força, né? Um indicador que apresenta uma realidade, às vezes, inadequada, ele também tem muita força se está associado a uma concepção pedagógica e a uma concepção da sociedade vinculada ao direito das crianças. E um outro aspecto que eu quero trazer, né? Então, primeiro, o da violação, né? Segundo, o da exigência de outros indicadores que passam a ser requeridos pela pandemia, né? A questão da concepção pedagógica, não só da creche pré-escola, mas da própria sociedade em relação aos direitos da criança. Está aí uma frente de trabalho importante da rede Primeira Infância, né? Importantíssimo esse seminário, né? A rede destacar a educação infantil como uma das políticas importantes que asseguram direitos da criança, inclusive direitos para além da educação, né? A educação assegura proteção, a educação assegura vida também, né? Esse falso embate entre vida e educação é uma falsa polêmica, né? Existe um grupo de crianças que a educação garante a vida, né? E o último aspecto que eu queria trazer é a vinculação da infraestrutura com a questão do financiamento, né? Então, violação de direito, alteração de infraestrutura mediante a pandemia, concepção pedagógica e financiamento, né? Porque nós temos observado uma significativa redução dos investimentos do governo federal, sobretudo do FNDE, né, nesses programas de apoio à educação infantil, né? Seja os programas suplementares de alimentação escolar, seja o programa Dinheiro Direto na Escola, que é uma das estratégias que a escola usa para melhorar a sua infraestrutura, né? Seja no Pró-Infância, que desde 2014 não tem um recurso novo, seja no Brasil Carinhoso, que era um programa específico, né, de apoio à educação infantil, assim como o Pró-Infância, e que sofreu grandes modificações nos seus critérios, né? Um dos critérios importantes do Brasil Carinhoso é que o município recebia, para cada matrícula nova de crianças de 0 a 48 meses, quer dizer, crianças da creche, beneficiadas pelo Bolsa Família, ele recebia 50% a mais do valor mínimo anual do Fundeb. Para vocês terem uma ideia, esse valor passou a ser 2,50% do menor valor do Fundeb, né? Então, essa redução do financiamento, né, ou desses programas de apoio aos municípios e à política de educação infantil, eles também comprometem muito, né, essa possibilidade de enfrentamento, né, dos limites, né, das condições de infraestrutura, né? E lembrar, né, que um dos indicadores aí, o Fábio não trouxe, mas está acessível nas sinopses do censo, né, que são dados importantíssimos, a questão dos banheiros adaptados,
né, para as crianças. Quer dizer, uma criança pequena, mesmo uma criança de 4 anos, ela não consegue ir sozinha no banheiro se ele não é adaptado, se ele tem um vaso sanitário de adulto e tem uma pia na altura do adulto. Olha como que isso diminui a autonomia da criança, compromete o desenvolvimento da criança e dificulta o trabalho do adulto, que ele tem que levar cada criança no banheiro, não é? A outra questão que eu acho que vale a pena aí a gente pensar é que hoje a maior reivindicação das creches e pré-escolas em relação à infraestrutura, depois do totem de álcool e do arejamento das salas, nas creches comunitárias, antes, a primeira demanda é a ampliação de um local para recebimento e higienização da alimentação. Se a gente pegar o que são as cantinas, o padrão de cantina e de dispensa que o FNDE disponibiliza, né, ele não prevê uma área para higienizar 10 sacos de laranja, que hoje tem que ser higienizado. Eu não posso receber um saco de laranja, um montante de legumes e verduras e botar na despensa. A pandemia exige um tipo de higienização desses alimentos, né? Ou a questão do álcool, ou a questão da própria lavação, né, com detergente. E como na creche, inclusive, que é a que mais atende horário integral, né, e que usa, né, oferecer 4 refeições por dia, isso é comum, né? Como será feita essa higienização? Né? Qual que é o espaço? Essa é uma grande demanda, né? Então, eu queria concluir aqui esses breves comentários, né? Primeiro, destacando a importância dessa iniciativa da rede, do Observa, né? Que democratiza acesso, né? Quer dizer, o próprio INEP já trabalhou muito mais do que trabalha hoje, além da divulgação do dado, né? O IDEP hoje, ele coleta e ele divulga, mas ele trabalha pouco a apropriação do dado pelo gestor, pela família, pela sociedade, pelo pesquisador, né? Então, essa iniciativa do Observa, ela aproxima, ela democratiza, ela possibilita, ela facilita uma apropriação de dados, né, super relevantes, primorosamente coletados pelo INEP, né? Parabéns agora ao INEP por realizar o censo escolar em tempos de pandemia, né? O IBGE não teve essa sorte ou essa valentia, né? Então, é respeitável todo o trabalho que o INEP desenvolve. Mas lembrar isso, que nós precisamos nos apropriar desses dados e, na apropriação desses indicadores, nós precisamos considerar aí a violação do direito, né? Lembrar uma coisa que eu queria destacar, né? Que esse direito violado da educação infantil, ele é irrecuperável, porque a educação infantil é a única etapa da educação básica que tem uma idade própria. Então, eu não ofereci uma pré-escola aos 4 e 5 anos, essa criança vai para o ensino fundamental, a educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental, e o direito à educação infantil foi negado. Eu não acredito, ou não gosto de falar em sequelas da pandemia. Essa geração terá marcas da pandemia, como a minha geração teve marcas da ditadura, outras gerações tiveram marcas, né, da guerra, marcas da gripe espanhola,
terão marcas, né? Mas eu acho importante nós reconhecermos essa realidade que vai marcar essa geração com todo o nosso apoio, né? Com todo o nosso apoio aí na defesa do direito à educação infantil. Muito obrigada, Diana, muito obrigada, Fábio, e eu estou aqui à disposição para a gente continuar essa conversa, inclusive para além desse seminário, né? Poderemos aí trocar nossos e-mails e continuar algumas dessas reflexões, tanto com o Observa, quanto com a coordenação aí do Tiago. Muito obrigada. Rita, muito obrigada por essa fala tão potente, tão inspiradora sobre a educação infantil. Eu queria muito brevemente falar sobre alguns pontinhos que você trouxe aqui também, como eu fiz com a fala do Fábio, roubando um pouquinho do tempo que a gente tem para as perguntas, mas acho importante retomar essa questão dos aspectos estruturais, né, dos problemas estruturais que acabam refletindo nos aspectos educacionais. Você tem toda a razão em relação a isso. A gente tem um dado no Observa que nos mostra que 40% das crianças de 0 a 5 anos estão em famílias que também não têm acesso a saneamento básico adequado, né? Então, aí a gente percebe claramente aquilo que você disse em relação à falta de acesso a saneamento básico adequado, que é uma condição estrutural que está relacionada, inclusive, a desigualdades regionais que vão além da questão educacional. Na região norte, se a gente olha para o acesso a saneamento básico nos domicílios, essa falta de acesso é de 80%, né? Então, nos permite fazer esse paralelo com o dado da educação. Eu vou me permitir responder aqui uma questão que você colocou, que acho que era uma tentativa de diálogo com o Fábio, mas é em relação à desagregação dessa informação do acesso à área externa, parque infantil e instrumentos e materiais para a educação. Na verdade, o censo traz essa informação desagregada. Nós, no Observa, fizemos uma agregação desse dado, mas a gente também disponibiliza o dado desagregado, então a gente consegue observar das matrículas em unidades que tem pelo menos uma dessas condições, tem um número maior de acesso a instrumentos e materiais socioculturais. Na sequência, nós temos parques infantis e, na sequência, nós temos aí as áreas externas. E, por último, trazer a questão da acessibilidade. Você falou sobre os banheiros adaptados. A gente tem um dado Brasil que nos diz que 21% das matrículas das creches estão em unidades de ensino, né, unidades de educação infantil, que tem banheiro para o público com necessidades especiais. Então, são dados que dialogam um pouco com os elementos que você trouxe, alguns estão no Observa e nos permitiriam aprofundar um pouquinho mais essa discussão. A gente está com pouquíssimo tempo para perguntas, a gente precisa encerrar esse painel às 11 horas, nós temos 8 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui para a Rita, e eu queria que a Rita respondesse, né, uns 3 minutinhos para responder essa pergunta, e depois eu vou abrir para o Fábio comentar também sobre aquela questão que a Rita trouxe a respeito de possíveis mudanças no censo, no questionário, para contemplar aspectos específicos da pandemia, né, já que o censo está aí justamente no seu período de coleta. Então, Rita, você teve acesso ao PNA do DF, fico com receio de que tenha o intuito de iniciar a alfabetização já no segundo período, quando o inclui no Plano Nacional de Alfabetização. É da Ana Carolina a pergunta, Rita. Você tem toda a razão, Ana. A Política Nacional de Alfabetização, além de vários outros equívocos, ela realmente está propondo, né, ações de alfabetização a partir do segundo período da pré-escola, ou seja, ela está antecipando, e o mais grave disso, Ana, não é antecipar a proposta, porque as crianças, elas estão se alfabetizando, elas estão sendo inseridas numa sociedade, né, letrada, numa sociedade que fala uma língua, numa sociedade de oralidade, de escrita, desde que elas nascem. O grande problema é que a política atual de alfabetização defende um único método para essa alfabetização,
e defende princípios muito equivocados que comprometem o acesso à literatura, desvirtuam a questão da concepção de literatura, alteram o enredo das histórias, né? Propõem uma política de relação com a família em que a leitura é impressa no computador. Gente, nós vamos ver agora na próxima mesa a dificuldade e a quantidade significativa de famílias que não têm acesso a computador, a internet, a impressora. E, além disso, o contato com o livro, independente da criança saber ler formalmente, é importantíssimo, né? Então, é uma preocupação nossa. Eu acho que esse é um outro debate que nós precisamos fazer. A Associação Brasileira, né, de Alfabetização está fazendo esse debate, tentou impugnar o edital do PNLD para a educação infantil, e é uma situação muito grave, viu? Obrigada, Rita. Fábio, você quer fazer algum comentário bem breve nesses 2 minutos que ainda temos sobre a coleta do censo, sobre possibilidade de questões que contemplam a situação de pandemia? Tá, eu vou tentar ser bem breve. Na semana que vem, a gente está lançando o resultado da pesquisa que foi realizada no ano passado sobre os impactos da pandemia na educação. Então, a gente foi a campo junto com a segunda etapa do censo escolar, que é aquela que coleta os rendimentos dos alunos, e fizemos uma série de perguntas a respeito do impacto da pandemia nas atividades escolares. É referente a 2020, né, ao ano de 2020, e não deu tempo da gente trabalhar os dados para divulgar junto com o rendimento escolar, mas a partir da semana que vem, a gente acredita que dia 8, dia 10, já esteja disponível. E como ele foi feito por escola, dá para fazer uma análise específica para a educação infantil, para as escolas que ofertam educação infantil, né? Acho que vai ser muito bem-vindo. Porque o censo tem uma estrutura própria, é muito difícil você incluir questões muito rápido no censo, até porque as escolas precisam ter a informação para poder informar o censo, enfim. Mas a gente fez essa pesquisa no ano passado e a gente vai reproduzir a pesquisa de novo esse ano, já que a gente continua em pandemia, lá na segunda etapa do censo, né? Quando a gente estiver coletando o rendimento escolar do ano de 2020, a gente vai também trazer um questionário a respeito das ações das escolas no enfrentamento da pandemia. Então, acho que isso pode ajudar para contribuir bastante para essa análise. E eu queria só sugerir também, né, como, Diana, você mesmo já antecipou, os dados do censo, às vezes, a gente tem que fazer opções, porque os indicadores também têm que trabalhar com algum tipo de síntese, né? Os dados estão lá coletados por dependência física, né, presente na escola. Os dados são bem amplos, eu até sugeriria que as pessoas pudessem se debruçar um pouco mais sobre os dados, principalmente algumas informações que podem dar alguma pista sobre o como, porque a estrutura, né, a gente no país tem uma cultura muito estruturalista, né, de que não, então vamos fazer a quadra de esporte, vamos fazer, mas o como é sempre muito difícil de captar nas pesquisas, principalmente pesquisas estatísticas, né, de levantamentos amplos de informação. Mas eu me lembro aqui, vou só citar um exemplo, tentar ser bem rápido aqui. Quando eu era criança, a escola próxima da minha casa era uma escola que tinha cercas que você via a escola. Então, a comunidade identificava aquilo como uma escola, a gente usava muito o espaço da quadra de esporte da escola para poder brincar, enfim, e em um determinado momento, a escola foi murada com um muro de 4,5 metros. E aí, você não sabe mais o que é, né? Assim, as pessoas que passam ali e tem uma plaquinha pequenininha, não sabem mais do que aquilo é uma escola. Então, as pessoas não reconhecem mais a escola. E a escola não reconhece mais a cidade. E aí você fica naquela assim, bom, o que se perdeu aí? Porque as pessoas não têm mais a possibilidade de usar, ou pelo menos essa escola especificamente não abre e não oferece atividades para a comunidade. Eu me lembro que a gente teve políticas, né, no âmbito da educação, mais educação, que favorecia essa interação com outros espaços da cidade, pensando num contexto de pandemia, de oferta, né, de situações em que as crianças possam estar
em ambientes abertos, isso seria muito oportuno, muito bem-vindo, né? A possibilidade de você ter o convívio em outros espaços das cidades. Então, são reflexões. Não está tudo no censo, isso não está no censo, no caso, se a escola tem muro, se não tem muro, mas tem lá, se a escola abre os seus espaços, cede os seus espaços para a comunidade. Talvez isso seja um indicador relevante para a gente poder trabalhar para a educação infantil, né? Como que é essa interação da sociedade, da comunidade escolar com a própria escola. É só uma sugestão, uma consideração a mais, né? Fica aqui a dica, pessoal que quiser explorar os dados estão disponíveis, e mais uma vez agradecer ao Observa, à rede da primeira infância, né? Para que a gente possa ter espaços para ampliar as discussões. Realmente, o INEP, dadas todas as limitações que a gente tem, é muito difícil explorar os dados na especificidade de cada perfil de usuário que tem. A gente está trabalhando para tentar melhorar isso, mas é bom que a sociedade se aproprie e use dessa informação. Eu acho que ela dá essa concretude e a própria atribuição do Instituto, que é produzir evidências sobre a educação brasileira. Muito obrigado, gente. Muito bom, Fábio, muito obrigada por trazer mais essa possibilidade de acesso aos dados do INEP, né? A gente tem lá na sinopse muitas informações que podem ser realmente acessadas. Bom, nós teríamos outras perguntas aqui, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, né, nesse painel, mas as perguntas vão ser respondidas no chat. Seria ótimo se a gente pudesse continuar nesse debate, porque eu tenho certeza que tem muito mais questões a serem exploradas, inclusive essas que o Fábio e a Rita acabaram de trazer. Mas eu queria agradecer enormemente a presença dos dois, e eu vou chamar agora a Miriam Braguida para apresentar a nossa próxima mesa.